Quero convidar você a vir junto comigo meditar na palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Palavras de Jesus. Eu quero ler a partir do versículo 1 e aí a gente conclui a nossa reflexão hoje baseada no versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 5, versículo a partir do 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Glória ao nome de Jesus. Essa palavra, ela é muito interessante para fazer parte da nossa vida, para contextualizar o nosso dia a dia e as nossas práticas. E aí talvez surja aquela grande pergunta: mas por quê? E aí a reflexão de hoje é justamente para nós compreendermos o que Jesus estava falando ali no Monte das Bem-aventuranças, quando ele se reúne para propagar ou proclamar estas verdades que aí estão expressas no capítulo 5 de Mateus. É, na verdade, uma verdade que é trazida nesse contexto aí como uma doutrina ou como um ensinamento, como uma instrução. E nesse contexto nós percebemos que algumas coisas fazem parte do dia a dia do ser humano, como, por exemplo, pobres de espírito, como os que choram, como os mansos, e por fim os que têm fome e sede de justiça, e assim sucessivamente. Mas eu gostaria de me ater hoje especificamente ao versículo 6, que diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E olhando para essa perspectiva da mensagem que Jesus traz nessa doutrinação, nessa doutrina que ele expressa no monte, às vezes parece um pouco utópica para os nossos dias, e muitas pessoas até dizem: não, isso aí foi para o tempo dele. Mas é bem verdade que todas as palavras que Jesus mencionou, falou, ensinou, ele mesmo disse que elas nunca passariam, elas permaneceriam para sempre. Porque os princípios que o Senhor fundamentou, ele já fundamentou desde a criação do mundo. E ele fundamentou para que isso fosse eterno, para que isso fosse para sempre. E isso é muito interessante, porque o que Jesus, na verdade, está falando aqui é sobre fome e sede de justiça num âmbito geral do ser humano. Não apenas no âmbito espiritual, não apenas no âmbito físico, terreno, mas ele está falando aqui de um âmbito completo e complexo. E como compreender esse ter fome e sede de justiça? E aí eu gostaria de pegar alguns personagens bíblicos
para que nós compreendêssemos bem o que é que Jesus está falando aqui nesse contexto, para que nós tenhamos uma clareza acerca da complexidade daquilo que Jesus estava falando nesse texto. E uma pessoa que eu percebo muito bem e posso trazer para essa mensagem é Davi. Davi é um personagem muito interessante para que nós venhamos a trazer como exemplo desse bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E nós percebemos que na vida de Davi, por exemplo, nós temos momentos de altos e baixos. Nós temos um jovem que foi chamado ali quando estava cuidando das ovelhas do seu pai para ser ungido rei. E aos 15 anos é ungido rei, mas não vai diretamente para o trono. Mas que foi um jovem que teve a sua vida marcada pelas suas atitudes. E as atitudes de Davi, todas elas, nós podemos mencionar que eram atitudes de pessoa que tem fome e sede de justiça. Davi, ungido rei, ele é chamado para o palácio real e é perseguido pelo rei por conta da sua popularidade, do seu carisma para com o povo de Israel. E, claro, ajudado por um momento que ele expressa claramente que tem fome e sede de justiça. Quando ele vai ali afrontar o gigante. Ele vai afrontar o gigante porque o gigante estava afrontando o exército do Deus vivo, como ele mesmo menciona. O gigante estava querendo minimizar, estava querendo humilhar o exército de Deus, o exército do povo de Deus. E Davi, como aquele que tinha fome e sede de justiça, se coloca adiante desta luta e vai à frente, não em seu nome, não em nome do exército, mas ele vai em nome do Senhor. E é justamente quando nós percebemos que a visão de Davi era muito além terra, era muito além povo físico. E claro, dentro da sua visão tinha um povo físico, mas tinha um âmbito complexo, que era também o âmbito espiritual. E ao derrotar o gigante, Davi ganha uma grande popularidade e com isso passa a incomodar o rei. E após isto passa a ser perseguido. Mas porque ele foi perseguido, não necessariamente ele deixou de ter fome e sede de justiça. O seu comportamento era de fome e sede de justiça. Você vai perceber na trajetória de Davi que ele sempre agia com fome e sede de justiça. E acontece um fato muito interessante, que um jovem perseguido, mas um jovem guerreiro, ele tem a possibilidade de tirar a vida do rei Saul, mas ele corta-lhe apenas a capa, para que lhe mostrasse que ele poderia muito bem ter tirado a sua vida, mas ele queria dizer que ele tinha fome e sede de justiça, e de que a justiça de Davi estava depositada nas mãos de Deus, que ele queria agir com a justiça que Deus quisesse que ele agisse. É tanto que ele foi ao exército e se colocou ali à frente contra o gigante, porque Deus permitiu e proporcionou ele a fazer. Mas veja que ele não ultrapassou os limites, matando o rei, por exemplo, que estava perseguindo ele, porque ele estava colocando diante de Deus a sua justiça.
A sua fome de justiça estava em Deus. E aí é interessante que quando a gente vai desenrolando toda a história de Davi, nós chegamos a um ponto em que Davi comete uma injustiça. Davi toma a mulher de Urias para si e ainda manda matar o seu capitão. Ainda manda matar o seu fiel escudeiro. E aí comete um duplo pecado: assassinato mais adultério. E como parar para pensar um homem que viveu um tempão tendo sede, fome e sede de justiça, sem passar por um momento de adversidade? Talvez isso fosse a quebra plena ou a quebra total de que Davi não era um homem que tinha sede e fome de justiça, porque cometeu esse pecado, porque agiu com leviandade. Mas o que é interessante nisto é que, ao pensar que estava tudo resolvido, Deus vem a ele através do profeta Natã e diz: você pecou. Você pecou. E o que eu acho interessante é que naquele exato momento, quando o profeta declara que o pecado é do rei, que o pecado está no rei, imediatamente ele se curva diante de Deus e assume a sua culpa. E ele não espalha, ele não transfere aquilo que é dele para outrem. Ele simplesmente diz: eu pequei, somente eu pequei. Ele não coloca a culpa em Betseba. Ele assume a culpa total, mostrando-se que continua sendo um homem que tinha fome e sede de justiça, mas que tinha caído em tentação, que tinha fraquejado na caminhada, que tinha deslizado no caminho. E é justamente aí onde nós percebemos que, por mais que Davi tenha deslizado, por mais que Davi tenha pecado, a fome e sede de justiça de Davi continuava acompanhando a sua vida, continuava com ele. E isso é muito interessante. Porque nós temos em nossas vidas momentos de fraqueza, momentos de debilidade, momentos de delírio, vamos dizer assim. Mas que esta palavra que Jesus menciona aqui em Mateus capítulo 5, versículo 6, mais que felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E aí o que eu acho interessante é que isso não pode ser levado em consideração apenas para o momento terreno, visto que o próprio apóstolo Paulo fala acerca disto, deste sentimento. E qual é o sentimento? Ele diz assim: se nós esperássemos as coisas desta vida, nós seríamos os mais miseráveis dos pecadores. Então veja que, se a minha esperança, se a minha sede e fome de justiça só for para o que está aqui nesta terra, aquilo que eu estou vivendo, eu estou sendo o mais miseráveis dos homens. Isso quer dizer que aquele que tem fome e sede de justiça deve transpassar a vida terrena,
deve transpassar o seu momento de vida aqui na Terra. Deve transpassar. E por que isso? Porque se nós esperássemos viver apenas esta vida aqui, este período curto, que é justamente 80, 90, 100 anos, que é o que passamos hoje aqui na Terra, nós estávamos perdidos. Porque isto é nada diante do que Deus preparou para todos nós. Então essa fome e sede de justiça, ela não deve ser observada apenas no âmbito terreno, mas ela deve ser percebida e desejada em todo o âmbito, porque Davi mostra isso. Se Davi se preocupasse apenas nas coisas terrenas, Davi não estaria preocupado em expressar o seu pecado no Salmo 51, por exemplo, que ele escreve aquela música cantando para Deus, abrindo o seu coração, que Deus o perdoasse, que Deus o livrasse, que Deus o tivesse de volta na sua presença. Se Davi não fosse um homem que tivesse fome e sede de justiça, que transpassasse a vida terrena, ele não teria tido a coragem de fazer um hino como é o Salmo 51. Que eu acho muito interessante, porque é um salmo que expressa um sentimento de quem enxerga além dessa curta vida que temos. E aí é muito interessante porque muitas pessoas vivem essa vida como se fosse a única, como se fosse eterna, como se fosse aquilo que você não pode perder. Mas o próprio Jesus disse: aquele que ganhar aqui, perder-la-á, e aquele que perdê-la aqui, ganhá-la-á. E eu gostaria de compartilhar o Salmo 51 que Davi expressou, começando dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Veja a preocupação dele. Apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade. Veja que ele queria ser limpo. E purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões. Opa, eu estou levando diante de ti e declarando os meus pecados. Ah, eu adulterei, eu assassinei, eu menti. Eu estou entregando aqui diante de ti, porque eu não quero mais conviver com isso na minha vida. Eu estou abandonando agora. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O pecado fica nos estapeando. O pecado fica batendo em nossa cara, assim, pá, 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 pá. Todos os dias. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado, veja, justiça, justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui gerado, fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu
espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. E aqui Davi expressa um sentimento, Davi expressa algo muito revelador. Ele não expressa apenas um homem que deseja, que tem sede e fome de justiça, mas ele expressa aqui um homem que está preocupado em estar na presença de Deus da maneira mais coerente e correta possível. Aqui ele coloca diante de Deus os seus pecados. Aqui ele coloca diante de Deus as suas culpas. E é muito importante que nós conheçamos o que estamos fazendo de errado. Para que nós coloquemos diante de Deus, Senhor, eu estou errando nisso aqui. Que o Senhor me ajude a não fazer mais. Mas aqui também Davi revela algo muito interessante. Porque nós estamos falando de um homem que estava no Antigo Testamento, num homem que estava dentro de um contexto de sacrifícios e holocaustos que havia naquele período, mas que ele, nesse exato momento, traz uma doutrina que já seria visível e real no Novo Testamento, que seria justamente não ter sacrifícios e holocaustos. E é muito interessante isso, porque tem muitas pessoas que ainda pensam que tem que se sacrificar. E, na verdade, Deus não quer sacrifício e holocausto, não é isso que Deus quer. O próprio Davi diz aqui, já no Antigo Testamento, ele quer um coração contrito e quebrantado na presença de Deus. Ele quer um coração entregue a Ele. E quando fala de coração entregue, não é feito essas pessoas dizem hoje, não, Deus só quer o coração. Não, Deus não só quer o coração. Deus quer corpo, alma e espírito. Deus não só quer o coração. Deus quer corpo, alma e espírito. Oh, glória! Deus não nos quer pela metade. Deus não nos quer um pedaço. Não. Deus nos quer por completo. E aí é onde muitos se enganam, porque se Deus só quisesse o coração, para que ele ressuscitaria o corpo? E a Bíblia fala sobre a ressurreição no final. E a ressurreição é justamente do corpo. Vai acontecer conosco justamente o que aconteceu com Jesus. O corpo será ressuscitado e transformado em um novo corpo. Mas este corpo vai ser aproveitado para ser a matéria da transformação. Isso quer dizer que Deus não só quer o coração. Deus quer corpo, alma e espírito. Ele quer completo. E é justamente isso aqui que Davi está mostrando, que Deus quer um coração contrito e quebrantado na sua presença. Mas quando ele diz isso, ele não está dizendo que Deus só quer o coração. Ele está dizendo que Deus quer a entrega total. E é justamente isso que nós precisamos compreender com muita clareza, para que nós possamos nos posicionar como aqueles que têm fome e sede de justiça. Porque aqueles que têm fome e sede de justiça têm que ter um coração contrito e quebrantado na presença de Deus. Não é apenas ter fome e sede de justiça quando alguma coisa aconteceu contigo.
Mas essa fome e sede de justiça seja algo pleno, algo complexo, algo contínuo e não momentâneo. Deus nos desperta para que nós nos posicionemos como aqueles que têm fome e sede de justiça, porque o Senhor não quer agir apenas neste momento que nós estamos passando, mas Deus quer continuar movendo o seu espírito diante de toda a nossa vida. Não apenas em um período dela, um contexto esporádico dela. Não, não é isso. Aqueles que têm fome e sede de justiça querem Deus perto de si, em toda a sua vida, em todo o contexto da sua vida. E aí é muito simples. Muito simples. Você quer saber o que fazer? É simples. Tudo o que você for fazer, tenha a plena convicção de que Deus vai estar ali com você. Ele vai estar ali com você. Tem um exemplo de um pastor que eu achei interessante. Ele disse assim, quando ele trabalhava, ele disse que vez ou outra os colegas de trabalho diziam assim, rapaz, vamos fazer isso e tal, não sei o quê, e era algo que era pecado. E aí ele cansou, né, de ser tão chamado e sempre dar desculpas. E aí ele diz assim, tá bom, eu vou, dessa vez eu vou. Aí os caras ficaram até meio assim, que estranho, ele vai. Ele disse, eu vou, se vocês me levarem para onde Deus não consiga me ver. E aí os caras pararam. Ah, é impossível! Então, por esse motivo, eu não posso ir com vocês. Por esse motivo, eu não posso ir com vocês. Eu não tenho como fazer algo escondido de Deus. Então, por esse motivo, eu não vou pecar com vocês. Então, é muito interessante que nós tenhamos clareza sobre esta mensagem daqueles que têm fome e sede de justiça, porque são aqueles que querem e têm consciência de que Deus deve estar fazendo parte de tudo o que nós fazemos. Deus não quer só o coração, Ele quer corpo, alma e espírito. Isso quer dizer entrega total. Deus quer estar com aqueles que querem estar com Ele, seja onde for. Andem onde andar. Trilhem o caminho que trilharem. Deus estará com aqueles que estão com o coração quebrantado e contrito na sua presença. Não apenas aqueles que só querem dar o coração. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E eu quero concluir. Dizendo que possamos ter um espírito quebrantado na presença do Senhor, que possamos ter a nossa mente em Deus e que tenhamos fome e sede de justiça, seja em que âmbito da nossa vida seja. Que possamos ter fome e sede de justiça em todos os aspectos. E que essa fome e sede de justiça não seja algo momentâneo, não seja algo finito, mas seja algo infinito. Que ela transpasse essa vida que nós estamos passando. Porque se nós queremos realmente estar com Deus, nós precisamos entender que estaremos com Deus não apenas nessa vida, mas no porvir. Porque Jesus está voltando. E Ele está voltando para levar a sua igreja. E se nós fizermos parte da sua igreja, claro que nós estaremos com Ele eternamente. Por isso, seremos fartos
aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Paz do Senhor, Jaqueline Souza. Gabriel, vamos orar, tá bom? Vamos orar. Então, que você possa, em nome de Jesus, ter fome e sede de justiça em todos os aspectos da sua vida, lembrando que traga isso para toda a complexidade da sua vida, porque isso deve fazer parte de você como algo eterno, não como algo momentâneo. Glória ao nome de Jesus. Eu quero orar por vocês que estão comigo até nesse exato momento e quero concluir aqui. Eu prometi aqui orar por... Cadê? Gabriel Henrique. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por nos trazer clareza acerca da Tua palavra, que possamos ter fome e sede de justiça. Que possamos ser fartos, ó Deus. Que possamos viver em plenitude este versículo que o Senhor nos ensinou lá do Monte das Bem-aventuranças. A Tua palavra diz que mais que felizes são os que têm fome e sede de justiça. E nesta madrugada, Senhor, nós estamos aqui declarando, Senhor, nós temos fome e sede de justiça. E esperamos em Ti, ó Deus, sermos fartos. Senhor amado e querido, eu quero orar pela vida de Gabriel Henrique. Que as Tuas mãos sejam sobre a vida do Teu filho. Ó Deus, não apenas dele, mas também de toda a sua família. Eu não sei o que o Teu filho está passando, eu não sei o momento que ele está vivendo, mas em nome de Jesus, estenda as Tuas mãos poderosas sobre a vida dele, Pai. Ajuda-o nessa jornada, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abençoe a todos aqueles que estão ao vivo, nesse exato momento comigo. Que as Tuas mãos sejam sobre a vida de cada um. Abençoe meu amigo Micaías, que está ali em Portugal. Que o Senhor abençoe a ele, a sua família, em nome de Jesus, e que lhe dê plena prosperidade de vida. Deus amado e querido, muito obrigado, Senhor, por este momento todo especial. Obrigado, Deus, porque o Senhor está conosco. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus.